pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Conexão Evangélica da Igreja Nazareno de Jacareí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por vocês, pela audiência e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. Acompanhe agora o testemunho com a irmã Maria. Ok, pessoal. Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso programa Conexão Evangélica e nós estamos aqui no momento do testemunho. Estou aqui com a nossa irmã Maria, que está conosco já na igreja há 12 anos. Há 12 anos atrás, a irmã Maria chegou aqui na igreja. Como é que você chegou aqui, irmã? Primeiro, você pode falar como é que foi a sua conversão, como que você chegou aqui na igreja. Você pode olhar ali para a câmera e falar para a câmera ali. Então, pastor, eu vou falar, eu vou começar, né, que eu detestava crente, eu não gostava de crente. Mas eu estava sofrendo muito no momento e eu sempre achava que crente não prestava. E foi através da minha filha que trabalhava na padaria Vitória e ela, conversando com o irmão Zé Aguiar, foi com que ela disse que eu estava passando por um momento muito difícil. Que eu tinha umas feridas que saíam na minha perna e que não tinha cura. Eu ia no médico, o médico chegava lá, falava pra mim, você entra lá na sala, pede pra enfermeira desembrulhar, depois você vem aqui pra nós fazer o curativo. Aí chegava lá e falava pra mim assim, lava sua perna, continua lavando com soro, passando colagenase e volta daqui a 15 dias. E assim eu fazia. Aí, E durou muito tempo isso, irmã? Quanto tempo você ficou com essa, indo no médico, voltando? Quanto isso aí, tempo? cada ferida que saía na minha perna era 2, 3 anos pra fechar. Jesus. 2, 3 anos. E se eu não me engano, foram 7 feridas, né? Depois que eu vim pra igreja saíram mais 7. Sim. 7 feridas. E eu sofrendo, mas eu achava que eu estava por cima. Até que o irmão Zé Guerra foi um dia na minha casa, chegou lá e eu falei, eu não gosto de crente, eu não vou atender esse homem. Aí eu peguei e saí para ele não atender ele. Aí ele voltou novamente, eu peguei e escondi, falei, não vou atender ele de novo. Aí ele voltou outro dia, aí eu tinha acabado de enfaixar meu pé, o pé estava com aquela ferida enorme. Ela não sangrava, não vazava, não fazia nada. Ela simplesmente ficava viva, aquela ferida viva, parecia sangue, mas não saía nada. Aí o irmão Zé fez uma oração pra mim, ali aquela dor passou, eu falei, se não é por isso que... Ele orou por você e a dor, você sentiu alívio na hora, ali, naquele momento? Porque o meu momento difícil era a noite, que eu não conseguia dormir. Eu passava a noite inteira andando por dentro de casa, que nem um zumbi, e eu não dormia. Olha. Aí ele fez a oração pra mim, eu falei, melhorou, porque tinha que melhorar, imagina que a oração do Senhor me ia curar. Mas eu consegui dormir à noite. Quando foi no outro dia, eu amanheci com dor de novo. Aí eu falei assim, tá vendo como não valeu nada? Né? Mas cadê minha fé? A fé estava onde? Aí passaram-se 15 dias. Eu tinha um comércio, fechei o comércio e falei para Maria Luísa com o Mateus, Mateus, fica vocês aí, que a avó vai lá naquela igreja daquele homem que veio aqui aquele dia. Aí eu vim do jeito que eu estava, toda feia, e vim. Chegou aqui, o senhor falou comigo, né? Que tinha uma enfermidade, que achava que não tinha cura, não tinha solução, que era para mim ir para frente. Falei, começou já, eu vou embora. Aquela voz vinha e falava, vou embora. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que meu pé ficou como se estivesse anestesiado. Meu pé só conseguia à frente, quando o senhor falou, vem na frente, eu fui para frente. Aí quando o senhor começou a falar, que o senhor levantou a mão, vamos orar, quando eu acordei eu estava no chão. E ali foi várias vezes, né? Eu creio que Deus me curando. E eu acreditei que quem podia me curar seria Deus mesmo. Amém. E aqui eu estou hoje, até hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Graças a Deus não tem mais nada, mas mesmo assim eu trabalhando, eu morria de vergonha quando eu ia para o acampamento. Quando o senhor me chamava para orar, eu falava assim, meu Deus, o pastor vai me chamar de novo para mostrar minha perna. Porque muita gente às vezes tem nojo, né? Eu mesmo tinha vergonha de mim, porque eu tinha aquelas feridas na perna. Mas eu já comecei a trabalhar na obra, cozinhar, que eu sei fazer. Isso depois que você se batizou, que você se firmou na igreja, O né? primeiro acampamento Isso. que eu vim para a igreja dia 25 de setembro, quando foi dia 28 de janeiro eu me batizei. Sim, que benção. Porque eu senti a presença de Deus Glória na minha a vida. Deus. Eu vi que as coisas já foi melhorando, aquelas dor minhas já não era minha mais. Já era menos, porque eu já não sentia tanta dor, eu já conseguia dormir à noite. Certo. Então daí eu sentia vontade, eu fui sentindo vontade de estar aqui na igreja. Os irmãos começaram a me ajudar também, me levavam, me buscavam, inclusive o senhor, o pastor Zé Aguiar me levava, e eu fui sentindo vontade de estar aqui. Aí depois que eu me batizei, quando o irmão Zé falou para mim,
que precisava de uma pessoa para trabalhar no acampamento. Eu falei assim, quer para levantar a mão. Eu levantei minha mão. Não conhecia ninguém, estava começando a conhecer os irmãos. E lá eu conheci os irmãos, fiquei conhecendo melhor. Quando foi no outro acampamento, daí eu já estava cozinhando. E hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma ferida na perna mais. Glória a Deus. Aí Glória eu fui a em Deus. busca das minhas filhas, né? Em busca das minhas filhas. Sim. Aí primeiro meu marido se batizou. A minha filha que falou para o irmão Zé Guiar, de mim. Ela foi uma das últimas a se batizar. Mas hoje ela está na Assembleia, porque aqui ficou longe, né? Não dava para ela vir. Então ela começou a congregar na Assembleia. Hoje ela é Obreira, na casa do Senhor. secretária, o marido dela é regente dos varões. E depois batizou Mateus, depois batizou Maria Luísa, a Darlene, não quis se batizar aqui, né? Foi para a Assembleia, batizou na Assembleia. Agora hoje ela está aqui, hoje ela, através das nossas orações, os irmãos, um grupo de oração que a gente tem na terça-feira, que muita gente às vezes não vem, mas é um culto muito especial, porque eu falo, através desse culto de oração que eu alcancei a vida da minha filha, que ela casou domingo, e meu genro se batizou domingo passado, e eles casaram domingo agora, e onde foi o casamento dela no civil. Então eu creio que tudo isso é Deus, porque sem Deus nós não temos nada nessa vida, porque eu achava que eu vivia muito bem sem Deus, mas a gente não é nada sem Deus, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Amém. Através de Deus, só tem uma agora, que é a Daiane, mas eu creio que ela vai vir também. Em nome de Jesus. Em nome de Irmã, Jesus. deixa eu te falar, então sua vida mudou. Mudou, minha vida mudou. Completamente. Completamente. Antes era de uma forma, era uma vida complicada, muitos problemas com o alcoolismo, até mesmo espiritismo, que você compartilhou com a gente, né? E talvez essas feridas tenham sido em razão disso, né? De servir o espiritismo durante muito tempo. Mas você foi liberta então e a sua casa tem sido transformada através do poder de Deus e através da oração, que é muito importante, é fundamental a gente orar, né? A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, né? E a palavra de Deus diz também que tudo que nós pedimos, crendo, receberemos. Então, oração em nome de Jesus, nesse grupo de oração, é um culto de oração que nós temos toda terça-feira, e todas as terças-feiras, durante todos esses anos, a irmã Maria sempre falou, eu quero que ore pela minha filha, pela conversão da minha filha, conversão do meu genro. E a família, campanha no monte, campanha do jejum e oração, das causas impossíveis, e nós, pela misericórdia de Deus, nós realizamos o batismo do genro e o casamento deles a semana passada, e ambos estão agora congregando, bênção de Deus, e a irmã Maria tem experimentado a transformação de Deus na sua família, porque Jesus é maravilhoso, né? Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Você quer dar um recado para os nossos telespectadores, irmã? Quero dizer para os irmãos que nunca deixa Deus de lado, porque nós sem Deus nas nossas vidas não temos nada. Porque se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o irmão Zé Guiar e Deus, que Ele não olha os nossos pecados, Deus não olha o que a gente faz, Deus apenas, Ele acolhe, levanta, que nem foi no meu caso, Ele me acolheu, me levantou, me pôs de pé e botou para caminhar. E transformou a sua vida. Transformou a minha vida, transformou a minha família. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim hoje. O médico falou para mim que ele ia cortar a minha perna. E Jesus me curou, sem me cobrar, sem me contar nada do que eu fiz, do que eu fazia, que eu deixei de fazer. Ele simplesmente me curou. Amém. Glória a Deus. Então está aí o testemunho da nossa irmã Maria, que nós temos acompanhado nesses 12 anos. Deus tem feito coisas grandiosas e fará muito mais ainda, né, irmã? Verdade. Porque a gente vai continuar orando e você vai poder, como você sempre disse, né, que um dia você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas um dia você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O ano passado ainda eu estava andando, no final do ano eu falei para o Senhor, Senhor, que eu quero pedir só uma coisa para o Senhor, que eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E não terminou o ano ainda, minha filha já casou. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja então, o os irmãos acreditam que o único que pode nos salvar e nos curar e perdoar o nosso pecado é Deus.
Amém. Só isso. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Amém, Viu? Seu pastor. testemunho maravilhoso da nossa irmã Amém. Maria. A Oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campo, número 50. Telefone 3951-7650. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina. Fique agora com a palavra ministrada pelo pastor Antônio. Olá você que está nos assistindo, nos acompanha, nos tem acompanhado pela TV Cidade Jacareí e também pelo Facebook ou pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Inscreva-se, curta o nosso programa, deixe o seu comentário, será de grande valor para nós. Quero agradecer a sua audiência e pedir licença para entrar aí no seu receptor, porque o nosso programa tem um objetivo, e o objetivo do nosso programa é trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E Deus colocou no meu coração algo muito importante para comunicar a você a respeito da salvação. Salvação do quê? A salvação da nossa alma, a salvação dos nossos pecados, a salvação das prisões que o ser humano enfrenta em relação a Satanás, o diabo tem escravizado pessoas, a salvação em relação aos vícios, a pornografia, a prostituição, o adultério. Deus quer nos salvar do pecado, Deus quer nos salvar da morte, Deus quer salvar a nossa alma. A palavra de Deus, existem promessas na palavra de Deus de um lugar de descanso. Que lugar é esse? É um lugar que Deus tem preparado para aqueles que partem deste mundo para a eternidade, ou seja, para aqueles que falecem, que morrem para este mundo, que vão para a eternidade com Deus, que vai habitar eternamente com Deus, em plena segurança e em paz absoluta. A palavra de Deus diz que nesse lugar não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverão separações, não haverá guerra e também lá não entra pecado, certo? Como que é que o ser humano pode ser salvo? Deus preparou um plano de salvação para todo ser humano. E o plano que Deus preparou para nós foi através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo marcou a história antes e depois de Cristo. É fato que Jesus Cristo esteve nesse mundo. É fato que Jesus Cristo dividiu a história ao meio, antes e depois de Cristo. E por que Jesus Cristo veio? Diz a palavra de Deus em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que importante. Por que vida eterna? Porque esse direito foi ceifado, foi tirado, roubado por Satanás lá no Éden. Lá no livro de Gênesis, narra que Deus havia dado uma ordem para Adão, para que ele pudesse comer de todos os frutos que haviam ali no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrereis. E olha, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos então a sedução de Satanás em relação a Eva. Ele começa então a seduzi-la e a dizer para ela que ela seria como Deus se ela experimentasse daquele fruto. E ele seduziu Eva, Eva comeu daquele fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu e ambos pecaram. E a palavra de Deus diz que eles foram expulsos do Éden, porque a palavra de Deus diz: se comeres, certamente morrereis.
E a partir daquele momento, a morte passou a todos os seres humanos. Todos nós, todo ser humano nascido nesse mundo, todos que nasceram nesse mundo, nasceu debaixo do pecado, nasceu debaixo de maldição. A ira de Deus está sobre aqueles que não têm o Senhor Jesus ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi para isso que Jesus veio. Deus enviou para nos salvar do pecado, nos salvar de Satanás, nos salvar da morte e nos dar a vida eterna. Então, eu quero convidar você a refletir nisso, nesse momento. Por que é que Jesus veio a esse mundo? Jesus veio para nos salvar. Deus, no seu infinito amor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele doou seu Filho unigênito para que todo ser humano, qualquer ser humano que crê no Senhor Jesus, será salvo. Então, eu quero convidar você a refletir sobre essas coisas. Mas tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma era de muitas falsas profecias, muitos falsos mestres, conforme Mateus 24 diz que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, falsos líderes que enganariam a muitos. E muitos têm sido enganados, engodados por esses falsos profetas, esses falsos pastores que têm pregado um evangelho diferente daquilo que está na Bíblia. Eles estão pregando prosperidade, estão pregando coisas materiais, mas nós estamos aqui para falar das coisas espirituais, falar que Jesus Cristo salva, que existe o pecado e Jesus Cristo é o antídoto para o pecado, que todo homem é pecador, mas que através de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e temos a salvação em Deus. Esse fato, esse texto que a palavra de Deus nos mostra, eu quero ler para você, que está aqui no capítulo de número 12 de Hebreus, no versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que para nós entrarmos na presença de Deus, para nós gozarmos da salvação, é necessário que nós nos santifiquemos. Essa igreja é uma igreja que prega santificação. Essa igreja é uma igreja que crê que Deus pode nos prosperar em todas as áreas da nossa vida, na área conjugal, na área familiar, que é o mais importante, e também na área financeira. Mas essa igreja crê que um dia nós vamos morar no céu. Essa igreja crê que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. E essa igreja crê que existe um lugar que Deus preparou para nós, um lugar de repouso, um lugar de descanso. A palavra de Deus nos promete isso, mas para que nós possamos alcançar este lugar, para que eu e você possamos chegar lá, é necessário nós seguirmos a paz. Com quem? Com todos. E a santificação, ou seja, nos separar para Deus. E o texto diz, mas sem a qual, a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. Então eu deixo aqui essa palavra para você. Jesus Cristo veio para te salvar. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Jesus Cristo ressuscitou e Ele voltará para buscar aqueles que são seus. A palavra de Deus nos diz aqui nas cartas de Paulo que quando Jesus Cristo vier no arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. E a partir dali então haverá um novo céu e haverá uma nova terra, onde Deus está, a luz de Deus vai iluminar todos. E a paz perfeita, a plena paz, vai reinar em todo
o reino de Deus sobre todas as almas. Eu convido você a refletir nesse momento. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você crê? Você sabe o que há depois da morte? Você sabe então o que espera você após a morte? Para onde você vai? A palavra de Deus diz que existem dois destinos, ou o céu ou o inferno. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Eis aqui então o motivo pelo qual Jesus Cristo veio a esse mundo, para te salvar, para que quando você partir da eternidade, para a eternidade, você habite com o Senhor eternamente. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas eu quero te incentivar a pensar sobre isso. E pode nos procurar na igreja, aí tem os nossos telefones, tem o nosso endereço aí no rodapé do nosso programa. Nos procure. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, nós podemos conversar e esclarecer melhor isso para você, a respeito da salvação. Saiba de uma coisa, Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso de salvação para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você e quero receber você aqui na igreja, te dar um abraço, apertar sua mão, te dar as boas-vindas. Venha nos conhecer. Curta o nosso programa, se inscreva nele e compartilhe também esse programa com outras pessoas que tenho certeza que Deus vai usar para abençoar outras vidas, ok? Oremos então. Deus querido, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu oro por essa vida que está nos assistindo, ó Pai, pelo internauta que está vendo pelo computador ou pelo celular, ó Deus, também pela TV Cidade. Eu quero nesse momento, eu coloco a vida deles agora no teu altar. O Senhor sabe exatamente aqueles que precisam da salvação. E eu peço ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Entra nesse coração, que essa palavra possa produzir fé salvadora. Então a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então que o Senhor possa, ó Deus, trazer fé salvadora no coração daqueles que estão nos assistindo nesse momento. E, ó Deus, o Senhor possa perdoar os seus pecados, que eles possam entender o plano de salvação que o Senhor tem para eles, para cada um de nós. O Senhor possa, ó Deus, dar a eles, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Que eles possam se santificar, que eles possam se separar deste mundo, Senhor, para que eles possam ver a face do Senhor. Essa é a minha oração, abençoando essa família, abençoando esse jovem, essa mulher. Ó Deus, pedimos ao Senhor, eu peço ao Senhor agora, que se houver alguém enfermo, que o Senhor esteja entrando com providência de cura. Se houver alguém, ó Deus, desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Se há algum casal, ó Deus, em pé de guerra, em dificuldade, em lutas matrimonial, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz sobre a vida desse casal, sobre a vida dessa família. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito bom. Deus te abençoe. Estamos no finalzinho e esperamos você no próximo programa. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. A Oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campo, número 50. Telefone 3951-7650. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina.
hoje é só, espero que vocês tenham gostado, mas fica aí o convite para vocês virem nos visitar. Aqui embaixo tem os dias e horários de culto, culto de terça-feira, culto de oração, culto de quarta-feira, culto da fé, e logo após o término do culto, nós iremos ao monte que fica ali na entrada do paraíso. Culto de domingo, tivemos o retorno da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que começa às 9 da manhã, e à noite às 17, nosso culto de louvor e adoração. Bom, por hoje é só, mas aguardo vocês até o próximo programa. Fiquem com Deus, tchau!